Kawara Show. Fala galera, sejam bem-vindos ao novo episódio do Subara Show. Nessa semana aí, Dia das Bruxas, né? A gente decidiu falar de um tema aí que é claramente voltado a esse dia. A gente vai falar aí de animes com bruxas. Sem muita enrolação, eu sou o Flávio Kiba e não é feitiçaria, é tecnologia. Nossa, só quem tem mais de 30 anos vai entender isso. Meu nome é Mário e eu tô com minha fantasia de Halloween. É simplesmente um boné do Ash, só isso, tá? Pra quem não sabe, eu tô com a fantasia do Ash da fanfic distópica lá do Ash vs Red, é isso. Ash com barba, né? O Ash com barba. É isso aí. Mas, bom, antes da gente começar Pera, me perdi. Já comecei mal já o podcast. São animes com bruxas, é isso que a gente vai falar. Animes com bruxas. Então, pra começar, sem muita enrolação, ó, vamos lá, eu vou falar de primeiro anime que eu lembrei aqui, que eu coloquei na nossa listinha. Não tem pauta, mas eu fiz uma listinha aqui. O primeiro que eu vou falar é Soul Eater. Você já assistiu Soul Eater, Mário? Muito pouco. Soul Eater eu só conheço pelo logo e pelos cabelos dos personagens. Tal qual o Digimon. O Soul Eater, ele é pra mim, assim, ele é um bom desperdício de anime, porque ele é uma puta história mal aproveitada, assim. Não, porque é legal, é uma história legal, eu acho super divertido e tal, mas ele foi meio mal aproveitado e acabou caindo no esquecimento da galera, sabe? O que me deixou um pouco chateado, na real, porque era uma história que tinha potencial e era uma história boa, assim, né? Ele, não sei se você sabe, mas é basicamente assim, os personagens principais, eles estudam numa escola em que eles são caçadores e armas, né? Então todos eles formam duplas, né? Alguns formam trios aí, mas no geral eles formam duplas entre na verdade não é caçador, é artesão, né? Que eles falam no anime. Que um é o artesão e o outro é a arma. Então a gente tem aí o Soul Eater, que é o artesão, e a menina que eu esqueci o nome, pera. Aqui, quem sabe faz ao vivo. E a Maka, né? Ela é já falei tudo errado. A Maka é a artesã e o Soul Eater é a arma, né? O Soul Eater que é o nosso personagem principal aí. Mas a Maka é tão principal quanto ele, né? Os dois estão juntos. E o grande objetivo deles é, como estudantes, eles precisam caçar espíritos, né? Que são os ovinhos lá que eles têm que caçar. E as bruxas também, que são o tema central aí do anime. O bom desse anime é que, assim, ele já vem com tudo desenhadinho, né? Qual que é o grande objetivo? O objetivo de toda arma, né? De todo artesão e toda arma é caçar 99 almas de ovinhos e uma alma de bruxa. Essa alma de bruxa e essas almas de ovinhos, eles vão fazer com que eles se tornem armas do Shinigami principal lá, que é o cara mais fodão de todos. Esse é basicamente o plot inicial aí do Soul Eater. E a história é bem divertida, porque ela é meio desprendida, ela é cheia de comédia, ela tem uns alívios cômicos muito bons, assim, né? E claro, tem as bruxas, que são o tema aí do nosso podcast. Coloquei aí pra gente dar uma olhadinha na capa, mas eu só conheci essa personagem aqui porque eu já vi tanto cosplay dela, na verdade, de anime. Então, eu sei que ela é de Soul Eater. Só isso que eu sei. Sim, é a bruxinha, você tá falando? Da direita aqui, ó. Isso, a bruxinha, ela é a Blair. Na verdade, ela é um gato que se transforma em bruxa, e ela é um alívio cômico. Na verdade, ela não é do mal, assim. Na verdade, ela não é nem do mal, nem do bem, né, na história. Mas ela é meio que um alívio cômico. Aí ela faz umas entradas aí pra fazer piada na história. Mas a história tem um ponto central mais sério aí. Entendi. E tem umas bruxas bem fodas na história. Eu lembro de uma que eu gostava muito, que era Arachne. Que ela era de um grupo que chamava Aracnofobia. E ela era, tipo, tinha uma forma de uma aranha, assim, mas era uma bruxa bem pesada, bem capirota aí, que eles tinham que lutar. Bem capirota. Mas eu tava mais comentando sobre essa personagem que tá com a foice. É a Maka. Essa é a Maka, tá bom. E Isso. o Soul Eater, no caso, é esse personagem aqui, né, de cabelo branco. É o menininho do cabelo branco, Entendi. Vale a pena, Kiba, assistir o anime? Eu não sei como é que tá hoje, porque eu lembro que o mangá tinha sido interrompido, então não tinha final. Mas o anime, ele não cobria todo o mangá. Eu não sei se hoje já tem, o Seiji não tá aqui pra nos dizer isso, o Seiji provavelmente saberia. Mas eu gostava bastante, assim, o arco que tem no anime é bem legal, assim, é bem divertido, eu recomendo. Saquei, boa. E o Soul Eater tem o melhor personagem dos animes da vida, assim, que é o Death the Kid. Que ele é filho do Shinigami lá, ele é filho do cara fodão.
E ele tem um problema que ele não consegue se dar bem com assimetria. Então, se ele olha uma coisa e essa coisa é assimétrica, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Nintendo Switch, que um lado é azul, outro lado é vermelho, ele não consegue se dar bem, ele perde a paciência e ele sai quebrando tudo, entendeu? Entendi. Um dos joysticks tá pra cima, outro tá mais pra baixo, né, etc. Isso é toque, Isso dói pra ele. Eu gosto de personagens assim, viu? Uma das vezes que eu joguei RPG, eu criei um personagem assim, né? E aí, eu não lembro, mas eu criei um nome super tosco pra ele, e toda vez que ele falava o nome dele, eu tinha um ataque assim, sabe? Tem uma piada que é sensacional, que eles vão... Ele, na verdade, tem 2 armas, e é um problema pra ele, porque ele usa as 2 armas, e quando as meninas estão transformadas, são 2 meninas, né? Eu não lembro o nome delas agora. Mas quando elas estão transformadas em arma, elas são 2 armas idênticas. Mas quando elas são humanas, elas são uma extremamente diferente da outra. E ele tem um problema com isso. E tem um episódio muito bom que ele vai enfrentar uma múmia. E aí, quando ele chega no sarcófago, o sarcófago da múmia é totalmente simétrico. Então ele não consegue bater no sarcófago, tipo, ele não consegue atacar. Só que quando o sarcófago abre, a múmia sai, a múmia é toda, tipo, torta, assim, né? Aí ele vai e destrói a múmia, porque ele não consegue ver nada assimétrico. Essa é a fraqueza dele. Mas olha só pra entender, Soul Eater, eles caçam demônios. Eles caçam demônios, que são os ovinhos lá, e as bruxas. As bruxas, elas são tipo os bosses do rolê, entendeu? Elas são os mais fortes aí. Mas essa bruxa que aparece aqui na capa, inclusive, ela é do bem, alguma coisa assim, é isso? Ela não é... Não, ela é meio neutra, assim. Ela chega, eles pensam que ela é uma bruxa, eles pensam que vão ganhar lá o poder de ser a arma do Shinigami com ela, mas aí descobrem que, na verdade, ela não é uma bruxa, ela é um gato transformado. E aí eles não ganham, e aí o gato passa a morar na casa deles, assim. Tipo, entendi. Entendeu? Mas legal, ela é um gato, legal. na verdade. E o nome dela é Blair, né? Por causa da bruxa de Blair. Mas ela não é uma bruxa. Olha, essa é a melhor referência que a gente tem pra Halloween, né? Não sei se vai ter mais alguma coisa que seja mais Halloween, sabe? Se tenha mais a ver com o sentido de Dia das Bruxas. Dia das Bruxas. É por isso que eu quis falar em primeiro, porque eu falei, esse aqui é... Porque ele tem muita referência a histórias de terror, filmes de terror, coisas assim, mas ele é um anime leve, sabe? É um anime leve de comédia e tal, então parece bem shonen mesmo, né? É um shonen, né? Um shonenzão, mas ele tem toda essa referência a cemitérios, bruxas, coisas assim voltadas pro terror. Múmias, né, também, aranhas, enfim. Sabe uma gafe que eu cometi, o Kiba, esqueci de trocar o fundo aqui. Pra quem tá assistindo o podcast em vídeo, tá aparecendo Tetris DS. Mas é isso, foi mal. Dá nada. O importante é nosso rostinho aqui bonito aparecendo na câmera. E assim fica melhor, ó, só pra... Nossa, aí não, né? Muito perto. Dá pra ver aqui as falhas da barba, não é legal não. Eu tava procurando sobre animes com a temática de Halloween, etc, até pra ver o que tinha de anime e entender como é que o Japão, lida com a temática do Halloween, né? E, de fato, o Halloween, por si só, ele não é uma data comemorativa no Japão, assim, tal qual em outros lugares, né? Muito uma data comercial, né? Mas a maioria das histórias de terror, principalmente de animes do Japão, né? Eles tratam sobre caçar demônios, né? A maioria a entidade maligna deles, alguma coisa que é do folclore, que é, sei lá, de terror, são demônios, né? E até por isso que a gente vê tanto anime com demônio, sabe? E a maioria deles sempre tem caçadores de demônios, sabe? Sim. O que a gente tem de bruxa lá é referência que vem do exterior, tipo, do ocidente, né, basicamente. Então, por exemplo, Soul Eater, ele é claramente uma referência do ocidente, assim. Sim. Tanto que na escola, eu não lembro o nome da escola agora, mas em algum lugar lá eles falam que a escola fica nos Estados Unidos. Então a história se passa nos Estados Unidos, sabe? Faz sentido, né? Até o nome, né? Soul Eater em inglês, né? Mas o máximo de terror, assim, se for falar sobre animes de terror, né, a gente tem que falar sobre Junji Ito, mas acho que não é o caso, sabe? Mas eu só queria citar que outros animes que têm uma temática, assim, que poderia se encaixar dentro do contexto de Halloween são esses animes sobre caçar demônios, sabe? Mas nenhum deles é anime de terror, até porque de Soul Eater também não é, né? Mas você tem tanto anime sobre caçadores de demônios, sabe? Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, sabe? Caçar Shinigami. O próprio Soul Eater, né? Se você parar pra pensar. Então... O Bleach também, né, tem muito disso, né? De caçar demônio.
Então, é sempre assim, sabe? Caçar demônios é o máximo da cultura deles que eles têm de um aspecto que, sabe, é uma entidade maligna que a gente tem que se preocupar, sabe? Até porque demônios, etc., lá faz parte de um folclore um pouco diferenciado, né? Apesar do Japão ter muitos filmes de Halloween, né? A maioria dos animes, a temática sabe, caçar demônios, etc. Mas o que mais tem na sua lista? Você sabe que tem uma bruxa que eu pensei para trazer aqui, que ela é bem japonesa, assim, bem japonesa mesmo. Que é a Yubaba de A Viagem de Chihiro. É verdade. Ela é totalmente baseada no folclore japonês, mas ela tem todos os traços de uma bruxa. Claro, ela não tem a parada da bruxa ocidental, né? A parada da... Como eu vou explicar sem falar nenhuma besteira? Ela não tem a parada da bruxa Wicca, sabe? Arcana e tal. Mas ela é tem toda a questão de ser uma bruxa, né? Que ela é a dona do hotelzinho lá que a Chihiro vai trabalhar, né? E ela meio que é a vilã da história, né? Ela meio que faz os contratos com as pessoas e meio que faz uma maracutaia lá para obrigar todo mundo a trabalhar para ela para sempre, né? Que é o que tá todo mundo fazendo. Então ela mantém todo mundo meio como prisioneira dela lá. E ela tem aquele bebê gigante bizarro que até hoje, quando eu vejo aquilo, eu falo, mano, que bagulho bizarro para um anime de crianças, né? Mas tudo bem. Nossa, faz tanto tempo que eu assisti Viagem de Chihiro. É curioso porque, assim, pelo menos no Japão, né? Eles tratam bruxas, né? Essas entidades um pouco mais... Ou pessoas, né? Os seres mais caóticos, etc. Com uma imagem muito... uma aparência negativa, né? Você vê, a Baba é completamente estereotipada. Sim, sim. Né? Tem verruga, sabe? Essas coisas. Nossa, faz tanto tempo que eu assisti Viagem de Chihiro. E ela é aquela velha cabeçuda, né? Que, tipo, é literalmente muito bizarro. isso. É muito bizarro. Eu tinha esquecido dela, é realmente uma bruxa. É realmente uma bruxa. E tem outra bruxa também bem voltada aí na cultura japonesa, que esse eu não assisti, mas se você tiver assistido, você pode ajudar, que é a bruxinha dos serviços de entregas da Kiki, também do Estúdio Ghibli. Mas aí é uma bruxa fofa. É uma bruxa fofa, é uma bruxa do bem, olha aí, uma bruxa do bem. Então, é sempre... Kiki, nossa, um filme tão mágico, sabe? As pessoas têm que assistir também. Eu vou só colocar a imagem dela. Também é que faz tempo que eu assisti, né? Mas só pra galera entender o que a gente tá falando. Tá bem pequenininho, mas eu vou aumentar. Ela faz... O filme é sobre ela fazendo viagens e entregas, etc. E ela voando uma vassourinha. Né? Então, essa parada de voar na vassoura é uma referência ocidental, né? Mas tem bastante do Japão também. É uma parada boa do Estúdio Ghibli, que é misturar, né? A cultura japonesa com a cultura meio não japonesa, né? Ocidental, e fazer funcionar, sabe? Esse aí é um grande exemplo, que ela vem, uma menina bruxinha, né? Que tem todos o arquétipo de uma garota japonesa, mas ela voa numa vassoura e ela tem um gato preto, né? Que também é o símbolo da bruxa aí, né? Nossa, o filme é tão fofo. Assistam mais Estúdio Ghibli, porque, né, merece. Merece. Tem algum pra trazer, Mário? Então, a maioria dos... Peguei pesado, né? Não, porque se eu for pensar sobre bruxa, eu realmente não me lembro, sabe? Eu não consigo me lembrar de bruxas em animes. Né? Tem a Vovô Uranai, né? De Dragon Ball. Né? Ela é uma bruxa. Uranai. Uranai. A Vovó Uranai é uma bruxa, mas ela é meio que uma bruxa psíquica que consegue... Tudo bem, ela tem uma bola, né? Não, na verdade ela tem todo a vestimenta de uma bruxa, ela é uma bruxa. Ela literalmente estudou em Hogwarts, mas... Estudou em Hogwarts. O papel dela em Dragon Ball é curioso, né? Ela vem pra um arco em Dragon Ball e depois ela só serve pra mostrar as lutas pros outros coadjuvantes, Bulma, Mestre Kame, etc., ficarem olhando e torcendo, né? No papel dela é criar espaço de filler dentro do anime, sabe? Pra não prorrogar mais a luta, né? Pra não adiantar muito a luta de Dragon Ball, etc. Mas ela literalmente faz o papel de, né, dentro do anime, de levar os mortos pro além, né? É ela que faz essa transferência, né? E ela faz o inverso, né? Então, às vezes ela concede um dia para pessoas muito importantes,
Nossa, eu não lembrava voltarem. disso, Mário. Não lembrava disso. Ela concede um dia, né? Ela faz isso com o Goku, né? Então o Goku pode participar do torneio de artes marciais lá que o Gohan e a galera participam porque ela traz ele de volta, né? Mas é ela no Dragon Ball clássico que traz o avô do Goku, né? O Gohan, vovô lá, traz ele de volta, né? Mas ela traz o Goku por um dia e dura tantos episódios assim aquele torneio? Então, é pra você ver. É que aí eles deram um jeito mágico de fazer o Goku voltar, né? O jeito mágico é que o Kaioshin lá, ele literalmente deu a vida pelo Goku, né? Entendi. Deus Ex Machina da vida, mas deram um Eu não jeito do Goku lembrava voltar. muito. Eu não lembro muito de Dragon Ball Z, na verdade. Na verdade, Dragon Ball no geral, assim, eu não lembro muito, porque faz muito tempo que eu assisti. E eu nunca revi Dragon Ball. Eu já revi vários animes, assim, né? Mas o Dragon Ball eu não revi. Então eu nem lembrava da vovó Uranai, assim. Eu realmente não lembrava dela. Você tem a oportunidade agora, porque Dragon Ball tá basicamente em todos os streamings. Tá no Globoplay, tá acho que na HBO. Não sei se tá na Netflix também. Mas o Dragon Ball clássico tá em todos agora. Vou procurar. É que na real eu tava assistindo. Como é que eu falo? Confessar aqui que eu tava assistindo Bleach na Netflix original, o clássico, mas ele saiu da Netflix. E aí não tem mais pra assistir. Inclusive, eu tinha viciado meu afilhado em Bleach. Ele estava gostando e agora não tem mais onde assistir. Que pena. E a gente tava vendo dublado. Dublado é péssimo, né? O Bleach dublado. Mas a gente tava assistindo dublado e tava rolando, sabe? Mas enfim, eu levei pro Bleach. Eu também queria falar, que nem eu falei, tem esses aspectos de demônios, etc, né? Porque o Shinigami, né? Ou o Yokai lá no Japão, tem esses dois conceitos. Eu não sei diferenciar entre eles. Assim, eu acho que o Shinigami é um ser do outro mundo e o Yokai é um meio humano, um meio demônio que vive entre as terras, né? Eu suponho que o que eu sei é que ambos não são necessariamente maus, né? Nem o Shinigami, nem o Yokai. Tem alguns que são, mas tem muitos que não são. Então, esse conceito de vilão a gente que coloca, né? Pode escrever, mas acho que o anime que mais me faz pensar sobre yokais, né, é Inuyasha, né? Eu acho que Inuyasha tem muitos animes, até um pouco sombrio alguns deles, né? Que tem muitos episódios que os yokais eles aparecem como vilões, né, etc, e pra tramar alguma coisa, sabe? Eu lembro que o conceito de yokai ficou muito marcado a ferro por causa de Inuyasha, né? Tem sempre o yokai mal fazendo alguma coisa, e o Inuyasha, como ele é um meio yokai, né, ele passa passa por várias situações de racismo, etc, né, no anime, e preconceito, né? Mas eles estão sempre enfrentando o yokai do mal, né? E é sempre no conceito folclórico da coisa, sabe? Eles sempre pegam porque lá no Japão eles sempre falam, beleza, sei lá, sumiu criança na floresta, um yokai específico que faz isso, sabe? É tipo a lenda urbana, igual o velho do saco, né? Mas tem sempre um yokai que faz alguma coisa, né? Igual a raposa de 9 caudas, etc, que é um yokai também, eles estabelecem isso com vários sentidos, né? Mas Inuyasha, tipo, tem várias partes do folclore que entram no misticismo também, muito parecido com como é que as bruxas são tratadas aqui no Ocidente. Ele pega bastante disso. Quando você falou, eu falei, nossa, realmente, não é um anime que fala especificamente sobre bruxa, mas se você parar pra pensar, são bruxas, né, basicamente. São literalmente bruxas, né? A própria raposa de 9 caudas é uma bruxa, né? É um ser que encanta pessoas na floresta, né? Encanta homens, etc, com charme, assim por diante, né? É uma sereia, só que ela vive na floresta, né? Então, esse é o conceito de bruxa pra eles, né? Interessante. O que eu ia falar? Pera, deixa eu voltar. Voltando às bruxas, lembrei de um anime aqui que tem as bruxas como vilãs também e traz elas num conceito bem diferente. E você vai se surpreender, Mário, quando eu falar. Madoka Mágica. Eu quase nunca assisti. Eu assisti um ou dois da Madoka Mágica. Não assista, não recomendo. Não, brincadeira. Na verdade é muito bom, porque ele deixa a gente com essa sensação de puta merda, por quê, né? Mas ele é bom, entendeu? Como assim? Me explica. Assim, tudo que eu sei sobre Madoka Mágica é que é uma referência para garotas mágicas, né? Uma referência para o conceito de Mahou Shoujo, né?
Isso, ele pega o conceito de mahou shoujo e dá uma revirada nesse conceito. Porque a história, a todo momento, ela coloca você num... São personagens bonitinhas, que tem... Apesar que você já vê que a menina ali, ela tem uma cara meio triste, né? Mas, no geral, são personagens bonitinhas, que... elas querem ter o poder delas e ajudar as pessoas e salvar o mundo e tal, né? Você parte de um princípio aí meio Sakura Card Captor, né? E quando você vai, você vê que é uma história um pouco mais séria, um pouco mais pesada, que acontecem algumas mortes, que a parada de ser uma garota mágica não é tão legal assim na prática, entendeu? É mais bonito na teoria do que na prática. Não quero dar spoiler aqui, tá? Porque realmente é uma... qualquer coisinha que eu falar aqui pode ser um spoiler, né? Mas eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei, caramba, eu não sabia que era assim, sabe? Cara, não sabia que era isso. E eu fui esperando uma história bonitinha e me surpreendi. Né? Claro que hoje é meio difícil de ter essa surpresa. Todo mundo sabe que é uma história mais séria, uma história mais, não diria adulta, mas é um pouco mais adulta, né? Mas eu acho que é uma história boa, assim. Eu não recomendo porque todo mundo que termina de assistir fica puto. Mas, enfim. Então, eu entendi que não é para crianças, né? Para crianças, Não é para crianças, é para um público mais adulto, beleza. Quão perto é de Elfen Lied? Você assistiu Elfen Lied? Não, é mais leve. Não, é bem mais leve, bem mais leve. É bem mais leve. Ele é leve, ele não é pesado, ele é mais... Tipo assim, ele é pesado... Ele não tem gore, né? Mas ele é mais... quando você começa a assistir, você se sente um pouquinho mais triste com o mundo, sabe? Com a sociedade e afins. Saquei. Eu nunca tive vontade de assistir Madoka Mágica, muito porque eu fui preconceituoso mesmo, sou preconceituoso no sentido de... Porque você falava padoca, né? Você falava padoca mágica. Não. Mas é muito pelo sentido de, é só um mahou shoujo, eu já sei como é que é, e, tipo, não tem muito interesse, sabe? Não menosprezando o mahou shoujo, né? Tipo, eu amo Sakura Card Captors, né? Mas, sim. Não, é que você vai com uma vibe Sailor Moon, você vai com uma vibe Sakura e não tem nada a ver com isso, entendeu? É bem isso mesmo. Mas, assim, as vilãs são as bruxas, então temos aí as bruxas também aparecendo nessa cultura, e elas vêm com uma direção artística, pelo menos no anime, né? O mangá eu não sei como é que é, mas elas vêm com uma direção artística fantástica, que é bem diferente, assim, quando você tá assistindo, nem parece que você tá vendo um anime, sabe? É bem interessante, bem fora do comum para quem assiste anime, assim, e... Putz, eu gostava bastante, assim, eu gostei bastante. E eu sempre quis desenhar a Madoka e nunca desenhei, não sei porquê. Uma hora eu vou desenhar a Madoka. Ela tem esses traços de personagens dos anos 90 e tal. Não sei se você já viu, né? Os olhos, assim, eles são a mudança em relação ao tempo de olhos dos anos 90, sabe? Ela tem esses olhinhos, assim, de personagens de anime. É bem redondinho, etc. Sim. Que mais você tem, Kiba, pra recomendar? Minha lista acabou, tô procurando outros aqui. Você tem mais algum? Não, é porque, de novo, sobre bruxa, né, que contenham bruxas, é difícil, sabe? Por exemplo, a Yu Yu Hakusho, né? Yu Yu Hakusho, eu esqueci o nome da véia lá. Você lembra da... Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. Eu vou ter que colocar aqui, pera. Ela era uma bruxa, não era? Ela era uma bruxa. Calma, a gente vai lembrar. Yu Yu Hakusho, véia. Eu coloco personagens, né? A Genkai. Genkai. Ela é uma bruxa, não é? Mestre Genkai? Eu acho que ela tá mais no papel de mestre, né? Do que de bruxa em si. Acho que a Botan é mais bruxa do que ela. A Botan é uma bruxa. A Botan faz meio que o papel da vovó Uranói, sabe? De levar pessoas pro outro mundo e vice-versa, né? E ela lembra um pouco a Kiki também, porque ela também voa numa vassourinha, né? Não sei se é exatamente uma vassoura, mas é... É uma vassoura, é uma vassoura. É uma vassoura, então. É uma vassourinha. Tudo bem, mas vamos... Eu entendo que bruxas, etc, é muito difícil de achar. Mas e animes de terror? O que você consegue recomendar de animes de terror? Animes de terror, você me pegou, hein? Porque eu não assisto muito anime de terror. Então, mas é que difícil, né? Que eu falei, o ápice deles são... Junji Ito, inclusive, saiu um compilado deles, dos animes de Junji Ito, pelo menos das obras, na Netflix, né? Mas eu citei um, que é mangá / anime, né?
Elfenlied, Elfenlied. Como é que se pronuncia Elfenlied? Eu acho que é Elfenlied. Eu acho que é Elfenlied. Porque é uma palavra ocidental, né? Uhum. Eu acho que é Elfenlied. Elfenlied, eu nunca tinha acompanhado, né? Uma amiga me emprestou a coleção de mangá, né? E eu comecei a ler sem saber o que era, não fazia a menor ideia. Ela falou, simplesmente leia que é muito bom, né? Que ela gostava muito também, ela me recomendou, né? E a história é bem triste, na verdade, porque ela é bem gore, né? Basicamente, ele fala essa história, conta a história da Lucy, né? Ela é a protagonista. E ela faz parte de uma nova raça de seres, né? Ela tem poderes psíquicos, né? Eles falam, eu lembro que eles falavam que eram braços invisíveis, não era uma parada assim? Braços super fortes invisíveis, uma parada assim. Ela tinha, era um braço de verdade, né? Também tem isso. E basicamente ela mata geral, sabe? Ela é um ser criado pra matar pessoas, aniquilar pessoas, né? Só que ela conhece um menino, né? Um homem, etc, que é o Kouta, né? E aí ele dá o nome de Neil pra ela, né? Porque na época ela só conseguia falar Neil, etc. E ele fica no papel de protegê-la, né? Enquanto ela, com uma máquina assassina, etc., ela tem uma outra, que acaba criando outra personalidade, né? Depois, né? Que é um pouco mais tímida, etc. Mas às vezes ela cai na personalidade original, né? Então é um anime que trata muito sobre essas divergências psicológicas da personagem, né? E explora muito gore também, né? Por isso que eu acho que ele é um anime de terror. Morrem pessoas com as quais você se preocupa, fala, não queria que ela morresse, sabe? E quando você acha que vai ficar tudo bem, as coisas pioram, né? É bem, bem pesado essa obra, sabe? Eu lembro que quando eu fui assistir o Elfenlied muitos anos atrás, eu fiquei bem impactado, assim. E olha que é uma animação, sabe? Não é um gore real, sabe? Tipo, um filme com pessoas de verdade. E eu fiquei bem impactado, assim. Eu lembro que eu não terminei por causa disso, assim. Eu parei no meio, porque falei, nossa, nem quero ver mais. E eu achei bem, bem pesado, assim. Mais pesado do que deveria para uma animação. Então, eu acabei não assistindo. Você não chegou até o final da obra, né? Não, eu não cheguei ao final do primeiro episódio, eu acho. Nossa. Tá, eu só vou falar que as coisas não terminam bem com Elfenlied, sabe? Sempre quando você acha, não, agora vai ficar tudo bem, os personagens vão se dar bem, etc, não fica, tá? E o anime Bom, imagino que o único jeito das coisas darem certo é a personagem principal morrer. Assim, não sei, né? As coisas são pesadas, é pesada a obra, e você fica bem na bad, assim, quando ele acaba, sabe? Mas é interessante, a obra é bem interessante, sabe? Eu gosto dessa aflição pelo qual você até passa por outras obras, tipo The Walking Dead, assim, sabe? Você fica pela aflição por personagens morrerem, sabe? Eu não gosto quando a obra precisa se sustentar em cima disso, mas eu acho que é legal quando a obra explora o quanto você pode se preocupar e quanto você se afeiçoa a um personagem e quando você tem medo de perdê-lo, sabe? E o medo é real, né? Não é que nem Dragon Ball, beleza, morreu um personagem, revive, tá tudo certo, né? Mas em Elfenlied, tipo, eles morrem, isso é bem trágico, né? Eu pesquisei aqui uma listinha de animes de terror e a Madoka apareceu na lista. E olha só. Eu não acho que seja anime de terror, tá? Mas ele apareceu lá. Mas apareceu um que eu lembrei que eu assisti também, já que a gente já mudou o tema, já parou de falar de bruxa e começou a falar de terror. Eu lembrei do High School of the Dead. Que é mais ou menos terror, né? Ele fala de zumbis. Não recomendado para menores de 18 anos, porque aparecem peitos a toda a cena, assim, desnecessariamente, né? Porque é basicamente isso, assim. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é a cena do tiro. Que quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas é um anime sobre zumbis, né? Uma invasão zumbi. Eu lembro que ele veio aí na época que tava... Eu não sei se foi antes ou se foi... Acho que foi depois. Que já tava fazendo bastante sucesso The Walking Dead. Né? Então ele pegou essa cena do tiro é essa, né? Vamos mostrar, ó. Você vai passar, vai colocar o cast 18+, é isso. Só pra quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, entenda que é bizarro, é só bizarro. É só bizarro, vai lá.
Já mostrei. Então, e aí, enfim, eles vivem uma invasão zumbi, são estudantes, né? E de repente os estudantes, eles são peritos em armas e têm umas habilidades que ninguém imagina para um estudante, assim, que você pensa. O estudante deve ter lá seus 14, 15 anos, né? Mas eles agem como pessoas de 30. E no final até que é uma história divertida, assim. Ela não é complexa, você não precisa parar a pensar muito, né? Como eu falei, é mais ecchi e terror, mas é um anime de terror aí que eu acho que vale a pena recomendar. É um ecchi de adolescentes em perigo, né, com invasão zumbi tentando fugir. É isso, né? E o protagonista, ele é fodão. Né? E tem um pervertido no meio. Então... claro, né? Se tem mulheres sempre mostrando as coisas, né? Tem que ter um pervertido no meio, né? Então é isso. Nessa onda, eu até queria recomendar um anime / obra que é uma das minhas obras preferidas, né? Que é Gantz, né? Você acompanhou Gantz, Akiba? Eu assisti o primeiro episódio. E nunca mais, né? Nunca mais. Ele é meio... junta tudo isso que a gente falou até agora, né? Tem gore, tem age, o Gantz sabe? É tem bem tudo. pesado, o Gantz é bem pesado, eu lembro. No geral, assim, o Kurono e o Kato, eles são alunos do ensino médio. Eles são meio que personagens que não se falavam, né? Mas são meio delinquentes, não são? Não é delinquente, eles não são delinquentes. Assim, o Kato era... É que assim, né? Se você parar pra pensar na cultura japonesa, se a pessoa não gosta de escola, ela é automaticamente delinquente. É meio né? que Então... isso, é meio que isso. Não, o Kato, assim, ele era uma pessoa exemplar, mas ele se envolveu com pessoas porque ele precisava de dinheiro, né? E o Kurono, ele só era preguiçoso, ele meio que tava desgostoso com a vida, sabe? Esse tipo de coisa. A galera falava que ele era o atrasadinho da turma, né? Então fazia um bullying com ele, né? Mas aí um personagem cai lá, né? Um cara cai no metrô lá, o Kato vai salvar, o Kurono vai atrás e os dois morrem, né? Aí eles vão parar na sala do Gantz lá e aí eles descobrem que eles estão meio que num jogo, que eles têm que sobreviver, né? E eventualmente eles são chamados pra lá e aí eles têm que enfrentar seres alienígenas com armas e roupas superpoderosas, né? E Gantz é isso, assim, tipo, literalmente todo mundo vai morrendo, assim, sabe? E é morte atrás de morte e... eles têm que alcançar 100 pontos pra passar, né? Mas eu acho que entra na vibe de Elfen Lied no sentido de você estar preocupado com o personagem porque ele vai morrer, né? Eventualmente eles perdem membros, perdem partes do corpo. Às vezes recupera, às vezes eles simplesmente morrem, né? Porque não resiste, né? Eu lembro que eu tinha o primeiro volume do mangá, inclusive até dei pra um amigo, hoje em dia esse mangá vale pra caramba. Mas enfim. E logo no primeiro capítulo você vê as cabeças deles, tipo, sendo arrancadas no metrô, né? Quando eles são atropelados e tal. Então é bem. Tipo assim, ó, isso aqui vai ser pesado. Então já esteja preparado, sabe? Pra quem assistiu Shingeki no Kyojin é a mesma vibe, sabe? Não tem muita diferença. A única diferença é que tem cenas de sexo explícito, né? E é desnecessário, mas é isso, sabe? E algo que eu gosto da obra é quando o autor retrata o limite da decência humana, sabe? Olha, estamos na merda, vamos colocar os seres humanos em situações limites. Qual que é o comportamento deles, né? Eles estão à beira da morte, né? Eles estão em situações extremas, né? O que eles vão fazer? Um vai falar, quer saber? Dane-se. Vou praticar relação sexual aqui, é isso aí na frente de todo mundo. Né? Enquanto o outro tá se ferrando de medo, sabe? Tá com muito medo. O outro tá calmo, porque ele é um psicopata. Né? Então, o personagem é psicopata. Então, ele vai trabalhando essas relações, sabe? Eu acho muito bom isso. Eu gosto de ver esses conflitos, sabe? Entendi. Realmente, talvez um dia eu assista. Hoje não. Não, hoje não assiste. Lê o mangá. O anime nem não terminou, né? Mas o mangá é bom. Tem uma saga aqui, assim, a partir dela, é igual One Piece, né? Depois daqui fica muito... Você não vai conseguir parar de ler, né? Depois de 457 episódios... Não, brincadeira. Então, eu não queria... Eu vou dar um mini spoiler, mas tem um arco que morre todo mundo, menos o Kurono. Só ele sobrevive. Só ele. E dali pra frente ele fica muito foda. Ele se torna o líder, ele evolui drasticamente como personagem, ele fica cada vez mais foda... E o último arco é inacreditável de bom, sabe? É inacreditável. Se eu for recomendar Gantz, eu ia só sugerir, quem quiser, pelo menos ver como é que é a vibe, na Netflix tem uma animação 3D chamada Gantz Zero, que retrata um arco do anime, um arco da obra, né? Que não tem o Kurono. E é bem legal.
Boa. Bom, eu lembrei de um outro aqui também, que apareceu na minha listinha, mas ele não é... Eu não acho que seja de terror também, mas ele tá dentro meio que dessa temática aí meio sombria, que é um anime incompreendido por muita gente, que é o Kuroshitsuji. Tá. Você já assistiu, Mário? Já assisti, e a gente tem os mangás aqui também. Você tem os mangás. E o que você acha? Você gosta ou você não gosta? Eu gosto, assim, eu aprendi a gostar, principalmente porque a Dani, né, minha noiva, tá, ela gosta muito, né? E conforme ela foi explicando a relação do Ciel e com o Sebastian, etc., eu fui entendendo melhor, sabe? Eu me atrevi a ler mais sobre a obra pra... E é uma história boa. E é uma história boa, sabe? É uma história boa. É uma história que muita gente tem preconceito com ela. Eu acho muito errado, inclusive, isso. Porque ela tem algumas conotações homossexuais, sabe? Tipo... E a galera leva isso ao pé da letra, quando na verdade nem rola isso no anime em si, sabe? Tipo, pelo menos no começo não tem nada disso. E é uma história basicamente de um garoto que ele é o Ciel, né? Que ele é de uma família rica britânica, que eles são... A família dele é meio que agente secreto da rainha britânica, né, da rainha da Inglaterra. E eles fazem serviços, né, geralmente de assassinatos, espionagens e tal, para a família britânica. Só que os pais dele morrem, desaparecem, não lembro exatamente. E aí ele faz um contrato com um demônio, que é o Sebastian, né? E o Sebastian passa a ajudar ele aí nos trabalhos que ele tem para fazer para a coroa inglesa. Eu acho assim um início de história sensacional, eu achava fantástico. Depois a série vira meio que uma bagunça, mas o começo eu acho, assim, incrível. Eu acho que o primeiro arco, assim, do mangá, do anime, vale muito a pena. E eu super recomendo. O que você acha, Mário, do primeiro arco? Não, então, eu concordo. Eu acho que a arte de Kuroshitsuji é muito boa, né? Então leiam o mangá. É óbvio que tem coisas a mais, né? O Céu, se não me engano, ele faz um ritual satânico, né? Pra invocar um demônio, né? Sim. Na verdade, o problema também tem vários problemas que a galera leva e deixa de consumir o Kuroshitsuji. O primeiro é que ele tem um character design muito próximo do Boys Love. Né? Os personagens o traço é bem parecido. Mas a história não é, porque você está falando de um demônio que presta serviço para uma criança, né? Tudo bem que essa criança é meio demoníaca também, mas não tem nada demais entre eles, sabe? É só essa relação de servidão que eles têm, né? E o demônio serve ele, né? Por isso que o demônio é o mordomo dele, né? E aí tem toda essa parada. E a galera entendeu errado, não sei, muita gente deixou de assistir por causa disso, sabe? E perdeu uma história muito interessante, né? Concordo. Eu acho que hoje em dia nem sei se ainda é publicado, sabe? Os mangás que a gente tem aqui em casa são bem velhos, mas eles são muito bem feitos, né? Eu recomendo muito lerem um mangá, sabe? Eu gostei bastante quando eu li. Eu perdi preconceito, assim, por ler. E eu fui entender melhor, sabe, o que era a obra e assim por diante. Boa. E Shaman King, hein, Okiba? Shaman King, ele entra muito nessa questão de morte, né, também, né? Porque ele fala muito de espíritos e tal. Mas ele eu acho que ele entra na mesma categoria do Soul Eater pra mim. Do que de uma obra bem carismática, alguma coisa assim? Uma obra bem carismática, mal aproveitada. Mal aproveitada? Por que mal aproveitada? Porque o Shaman King, depois do primeiro arco, ele vira insuportavelmente chato, assim. O começo é muito bom, mas depois de, assim, sei lá, 20 episódios, fica insuportavelmente chato, assim, a história. Desculpa quem gosta, mas eu gosto só do visual. Eu acho o visual incrível, eu acho personagens muito bem feitos, mas eu acho que a história ela se perde sozinha, sabe? O que me deixa triste. Eu não gostaria que fosse assim, sabe? Eu gostaria que fosse uma história mais bem desenvolvida. Não, então, eu acho que a gente tem muito mais apego a Shaman King, né? Por causa de memória afetiva, né? A gente lembra da época que, pelo menos quem assistiu na Fox, etc., no Jetix e assim por diante, né? Eu era pobre assistindo na Globo. Eu era pobre assistindo na Globo. Tudo bem, a gente assistiu né, antigamente. Eu era pobre, né? Eu continuo pobre. Mas pelo menos a gente tem serviço de streaming agora, né? Agora tem streaming, eu sou pobre com streaming. Eu lembro que Shaman King, assim,
A identidade dos personagens, etc., é muito marcante porque eles são cabeçudos e têm corpo pequeno. Né? Todos eles, né? Mas não tô menosprezando, né? Eu acho que é muito mais memória afetiva que da época que a gente assistia, porque passava junto com Beyblade, essas coisas, a gente gostava de tudo que vinha como anime, né? Mas eu acho que Shaman King é uma obra muito comercial, sabe? Todos os personagens, eles têm um estilo muito... Putz, tem coisas muito legais em mim, sabe? Olha como eu sou descolado, né? Pô, Yu Sakura. O Yu Sakura tem um fone de ouvido, sabe? Ele anda camisa aberta, né? Sabe? Anda com uma espada. Todo mundo tem espada, todo mundo tem arma grande, né? Enfim, né? Então... todo mundo tem estilo próprio, assim. E eu acho que, assim, o sentido de... Eu acho legal alguns conceitos. Eu acho interessante que o Yu Sakura, ele não tem medo, né, de fantasma, de espírito, esse tipo de coisa, né? Na verdade, ele quer ajudar, né? Ele é um ser bondoso que ele quer ajudar. Então, eu acho que a mensagem é positiva, né, do personagem, Sim. etc. Mas eu acho que é um anime genérico. E eu sei Ele que tem traz... É genérico. Mas ele traz uma visão bem legal do que eu gosto no começo, que é do espírito não necessariamente ser uma coisa do mal, uma coisa assustadora. Tanto que você tem um menininho lá que depois ele vira coadjuvante do coadjuvante, que ele tem medo dos espíritos e o Io vai... O Manta. E o Io meio que vai mostrar pra ele que não é bem assim, sabe? Os espíritos não são maus. Nem todos, né? Alguns até que são. Mas nem todos os espíritos são maus. São pessoas normais, só que perderam a vida e que precisam de ajuda para ir para o outro mundo, né, sabe? Continuam na Terra vagando aí. Sim, então... sim. Eu gosto, assim, eu acho Shaman King, eu até reassisti o remake, tá bem legal o remaster, remake, né? Tá bem legal o estilo da anime, a animação e tal. Mas eu não, assim, eu fiquei entediado por um tempo, porque não tem algo que te prende, né? E eu acho que os primeiros episódios são mais lentos do que o resto, né? Ele é uma fórmula, ele tem uma fórmula, eu não sei, para hoje eu acho que não funciona, porque ele tem uma fórmula que funcionava lá atrás, né? Hoje eu acho que não funciona mais, hoje você precisa de animes um pouco mais dinâmicos, né? Vê aí o Demon Slayer, vê o Jujutsu, sabe? Você precisa de animes mais assim, né? E ele veio numa época que, sei lá, eu acho que demoraram... Porque assim, eu entendo, né? Eles tinham cancelado lá atrás, não tinha final e tal, e quiseram refazer tudo agora para ter um final, ok. Porque tem muitos fãs que ficaram órfãos. Mas o timing da história passou, entendeu? Eu acho que não funciona mais, né? Não sei. Naquela época funcionava, como o Mário falou, né? Funcionava pra gente porque a gente assistia qualquer porcaria que passasse na TV. Mas agora não funciona mais. Agora a concorrência é muito grande, sabe? Então... a chance da gente largar e começar a ver outro é muito fácil, né, de acontecer. É verdade. Porque assim, a gente deveria estar recomendando animes de terror, mas nenhum desses é de terror, né? Gantz assim, é mais um seinen bizarro, sabe? Mas nenhum desses é de terror. Eu mesmo, assim, eu não costumo consumir obras de terror. Né? Eu também não, eu não sou um consumidor de nada de terror, nem anime, nem filme, nem nada de terror, assim, eu não é uma parada que eu curto assistir, sabe? Eu vejo a galera lotando cinema pra assistir Annabelle, eu falo, mano, não. Não, assim, tá, depende da experiência, né, como é que ela for, né? Obras de Junji Ito, eu gosto, mas Junji Ito me traz um sentimento diferente, né? Não é o terror de, por exemplo, eu ficar com medo de uma morte, de eu ficar com medo de um personagem, sabe, morrer ou coisa parecida, né? De perder um personagem, né? Ou de tomar um susto, né? Principalmente porque as obras ocidentalizadas você toma susto, Sim. etc, assim por diante, né? Mas Junji Ito me traz uma estranheza quando eu vejo os personagens, sabe, com o olho distorcido, sabe? Com um olho semi-aberto. Normalmente ele trabalha muito com os olhos, né? Etc. Você fica tenso, fica apreensivo, né? Nossa, que estranheza que tá criando, né? Tinha um mangá que eu tava lendo de terror que eu parei de ler porque ele tava me causando até uns gatilhos assim. Mas... o jiu-jitsu ele sai da bolha, né, até da cultura otaku, né? Ele vai para uma cultura de terror aí mais fora desse meio otaku, né? Até porque a maioria das obras dele não são animes, né? Pelo que eu sei. A maioria fica só no mangá mesmo. Exceto que vai ser agora Netflix o anime baseado em algumas obrinhas dele, né? Sim, mas são obrinhas. Mas são poucos que tem hoje, né? Então acaba que ele ganhou o status de cult aí, né?
É tipo, tem alguns mangás que entram nesse status de cult, ele é um desses. Os mangás dele são desses, né? Então, eu só quero mostrar uma imagem, assim, é esse tipo de sentimento que eu tenho, é o sentimento de aflição, sabe? De coisas torcidas, de um olho semi-aberto com algo ilusionário, sabe? É uma sensação estranha, mas a arte é isso, né? A arte promove mistura o sensações. gore com o psicodélico, né? Tipo, ele vai pra esse caminho, assim. Então, Junji Ito, eu acho que, se a gente for falar de terror em mangá, eu acho que ele tem que ficar no topo da lista, né? Até porque eu não conheço muito outras obras. Eu li uma obra de terror em mangá, eu não me lembro o nome, de verdade, e ela não foi serializada, localizada, alguma coisa parecida, ninguém foi correr atrás, né, pra vender aqui, né? Então eu tava lendo nas internets, por isso que eu não lembro o nome, né? Mas no momento eu só consigo lembrar de Junji Ito. Fora isso, são só essas obras que a gente comentou, sabe? Soul Eater, né? Shaman King, assim por diante. A gente tem um paladar infantil pra animes, Mário. Eu entendo que assim, ainda faltam animes que tem essa pegada meio gore, assim, etc, né? Porque as pessoas estão entendendo agora como a animação impacta o público adulto, né? Como é que você pode explorar ainda mais esses sentimentos, né, com a animação, né? Vide Rick and Morty, né? Que tá, enfim, foi um dos pioneiros por isso, né? Tem o Rick and Morty, tem aquelas animações da Marvel também, que é pra pegar todos os públicos, né? Então, acho que a ideia é essa aí. Mas, falando de bruxa, tem uma bruxa que a gente não falou, do melhor anime já feito, que é a Bruxa de 71. Essa... E coitada, na verdade, ela não é uma bruxa, né? Ela só é a bruxa. Ela não é uma bruxa. A Bruxa de 71. Eu tenho dó dela porque ela é uma senhora amigável, Dona Clotilde, né, de 71. Pra quem não sabe, a gente tá falando do melhor anime já feito, que é o Chaves, né, do SBT, que não passa mais SBT. Mas a Bruxa de 71, ela não é uma bruxa, ela é só uma vizinha que as crianças chamam de bruxa. E o melhor, pra mim, um dos meus episódios preferidos do Chaves até hoje é o que eles entram na casa dela e eles imaginam que estão entrando na casa de uma bruxa. É sensacional. Quem não assistiu esse episódio, procura no YouTube só esse trecho, né? É sensacional. Então tem dois, vai. Tem dois e os dois lembram terror, que é esse da bruxa e o dos espíritos zombeteiros também, que é muito boa a cena dos espíritos zombeteiros. Eu não gosto desse, é o que eles estão contando história de terror, né? Não, mas o Chaves tá embaixo da mesa, e aí eles começam a fazer meio que uma mesa branca lá, e aí o Chaves começa a ficar com medo e começa a tremer, e aí a mesa começa a tremer. É muito bom. E a Dona Florinda e o Seu Madruga ficam com medo. Aí o Kiko tá na cozinha do Seu Madruga e ele fecha a porta com medo, aí eles ouvem barulho. É muito bom, sério, é muito bom. Não, é um dos melhores episódios de Chaves esse. Nossa, melhores. Tá. Não, putz, é que é difícil, se a gente for falar de Chaves, vai longe, né? Mas só queria comentar que a gente adotou uma gatinha, né? E aí a gente fica brincando o tempo todo desse episódio da Casa da Bruxa, porque às vezes a gente escuta um miado assim, né? E aí a gente fala, quem que é? E do nada vem outro. Eu falo, né? Pra dentro, outro gato! Outro gato, muito bom esse tema. Tem mais alguma coisa pra recomendar aqui, velho? Acho que é isso, né? Não. Tem mais? Não, eu ia fechar com a Bruxa de 71. Não, é a melhor bruxa. Não, eu ainda queria trazer a ideia maravilhosa que eu tive no podcast, que e se Harry Potter fosse um anime? Não. Ia ser igual a história, porque hoje em dia os animes estão muito ocidentalizados, né? E eu acho que a história funcionaria da mesma forma. A não ser que você tenha aí um insight muito bom, eu não sei o que dizer. Não, tá, vai. Eu tava pensando em fazer um brainstorming. Tá, não, mas olha, eu falo. Porque assim, o Harry, no começo enfim, ele é um garoto coitado, né? Que é sofrível, etc, né? A maioria dos animes que estão saindo, eu vou pegar Chainsaw Man como exemplo, né? O protagonista, ele sofre muito, né? Pra depois ele evoluir, né? Etc. Mas ele sofre muito. A infância do Harry seria muito mais trágica. Ele seria chutado pelos tios, sabe? Ele... ao invés de ele simplesmente só viver, assim, ele seria um ser trágico. É que Harry Potter é tipo Naruto, né? Se você parar pra pensar. Porque você tem um trio de protagonistas, você tem o treinador, que é o Hagrid, que é o Kakashi. Coitado, o Hagrid é o Kakashi. Eu acho que o Hagrid é o Kakashi. Se alguém pensa diferente, fala aí nos comentários. Mas eu acho que o Hagrid é o Kakashi.
fazendo mais informações que o Naruto é órfão. O Naruto é órfão, o Kakashi, o Harry Potter é órfão. Ninguém gosta do Naruto no começo, ninguém gosta do Harry Potter, os tios deles não gostam dele. Sabe? Acho que tem muitas similaridades aí entre Harry Potter e Naruto, então acho que a gente tá falando da mesma história. É isso. Eventualmente ele vai atrás do Ron, né? Por algum motivo porque ele tá apaixonado, né? Não é bem isso, né? Mas enfim. É isso, é sobre Naruto? Beleza. Então tá, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Bora aí. As honras são suas aqui, né? É verdade, eu que tô apresentando, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí uma divagação. Acho que o Mário devia mudar o nome do podcast ao vivo, que ao invés de animes de bruxa, vai ficar animes de bruxa e de terror. Mas nem todos são de terror. Mais ou menos de terror, não sei. Aí que ia ficar um nome muito grande, né? Então deixa assim. Animes de terror ou não. Pode ser animes de bruxas, terror ou não. Ou nenhum. Animes, bruxas, terror e chaves, é isso. Esse é o nome do programa. Espero que vocês tenham gostado. Falem aí de mais animes que tenham bruxas, que tenham temas voltados para o terror, que lembrem o Dia das Bruxas também, não necessariamente bruxa, mas o Halloween, né? Vamos dizer assim. Tragam aí pra gente nos comentários e sigam a gente no Spotify. Na verdade, não é seguir no Spotify, é dar as 5 estrelas no Spotify. Dê o joinha no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Até mais.